vai equilibrar essa situação. Então, o que acontece? A crise, toda empresa poderá ter. Toda empresa poderá ter momentos de crise. E é por isso que a lei dá essa oportunidade. O fator da empresa estar em crise, ele é idêntico a uma pessoa que está doente. Se a pessoa está doente, ao invés de dar um remédio para ela, você dá o veneno para matar. Eu estou trazendo aqui que o remédio poderá ser o procedimento de recuperação e o veneno poderá ser a falência, porque a falência é exatamente a morte da empresa. Então, pessoal, a gente trouxe essas introduções e a gente viu lá no artigo 1º que a lei ela se aplica ao empresário e à sociedade empresária. Mais adiante, a gente vai ver a quem não se aplicará a lei, a quem não se aplicará a lei, certo? Antes de vermos, eu quero trazer os pontos que são importantes do artigo que a gente vai ver daqui a pouquinho, quanto quem está excluído em absoluto da lei, quem está excluído. Por exemplo, as sociedades simples estão excluídas. Por que elas estão excluídas? As sociedades simples, lá a partir do artigo 966 do Código Civil, vai trazer os tipos de sociedades. E entre elas está a sociedade simples. A sociedade simples, ela está excluída da Lei 11.101, enquanto as sociedades empresárias e os empresários está vinculado, ou seja, a lei se aplica. Empresas públicas e sociedades de economia mista. Empresas públicas e sociedades de economia mista também está excluído. Dá para entender que quando uma empresa pública ela entra num processo desse aqui, é a própria falência do Estado. É a própria falência do Estado. E quanto à sociedade de economia mista, é interessante ressaltar que o sócio da sociedade de economia mista, de maior influência, e na maioria das vezes, o sócio majoritário é o próprio Estado. Então, não se aplica. As cooperativas de crédito, não se aplica a Lei 11.101. Os consórcios, não se aplica. Entidades de previdência privada e outras entidades legalmente equiparadas, não se aplica. Então, o que acontece? Aqui está as empresas que absolutamente, ou seja, em hipótese alguma, poderá ser aplicado a Lei 11.101 de 2005. Mais adiante, vou trazer aqui para vocês quanto o dispositivo da lei, artigo 2º da Lei 11.101. O artigo 2º diz o seguinte: esta lei não se aplica a empresa pública e sociedade de economia mista. Inciso 1. Aí, no inciso 2, tem todas aquelas que a gente falou. Instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras legalmente equiparadas às
anteriores. Olha, a gente trouxe anteriormente quais são as que de forma nenhuma aplica a Lei 11.101. Só que, quando a gente vê o artigo, ele fala de mais. Só que as outras poderão, porque existe lei regulamentar que trata. Só que de forma parcial. Existe as empresas que, de forma absoluta, não pode. A gente falou na tela anterior. Só que as instituições financeiras, as sociedades operadoras de plano de saúde, seguradora e de capitalização, elas são só relativamente excluídas. Elas são relativas. Porque a lei 11.000 poderão se aplicar. Em que ponto, professor? Em que ponto? Nos casos de crimes falimentares. Porque a lei 11.101, ela tem alguns capítulos que falam dos crimes. Em algumas hipóteses, não aplicarão, mas quando se trata dos crimes falimentares, se tratar de instituição financeira, o banqueiro, aquele banqueiro que cometeu irregularidade, ele poderá ser penalizado. Plano de saúde, aquele administrador que agiu fraudulentamente e ocasionou a dificuldade financeira dessa empresa, ela vai responder de forma criminal. Assim como as seguradoras e aquelas empresas de capitalização. Então, eu preciso ver se vocês estão entendendo quanto a esses pontos. Qualquer dúvida, eu estou